Mande a sua crítica, a sua sugestão, a notícia da sua cidade, do seu evento. Pode ficar à vontade. Pode elogiar, pode criticar, pode participar. Olá, Gilmar. Olá, Ademar, aquele abraço, um abraço à galera do esporte. E pode criticar também aí, Ademar, ou elogiar, dar a sua opinião sobre a chegada do Dunga, né, à seleção brasileira. Foi apresentado ontem, né? Pois é, tem muita gente perguntando, escuta, agora mesmo o Wagner, por exemplo, o Wagner Coelho, nosso superintendente, perguntou, Ademar, você não gostou da convocação, da contratação do Dunga pela CBF para dirigir a seleção brasileira? Ele não faz questão de gostar ou de não. Acho que o Dunga também está ultrapassado igual o Filipão. Teríamos que ter um pessoal assim mais estudioso. Eu gostaria, por exemplo, de ver o Leonardo como coordenador e o próprio Alexandre Galo fazendo o seu trabalho, já que ele vai participar, vai ser o técnico da seleção nas Olimpíadas, né? Então, fazendo esse trabalho, quem sabe chegando lá. Porque os outros também não estão querendo aceitar a imposição dos dirigentes da CBF. O duro é isso. O Tite, que é um estudioso, por exemplo, jamais iria aceitar uma imposição da CBF. E parece que o Dunga, com aquela mania de valente, de bravo dele, vai ficar um cordeirinho nas mãos dos dirigentes, né, Gilmar? O Leão vai virar um gatinho, né? Com certeza. Caras lá, né? Da CBF. E o Tite deve ir mesmo para o Flamengo, né, Ademar? Ah, é? Porque cara corajoso, o Ney Franco não demora a cair, não. Demora, não. Tem a impressão que se não ganhar do Botafogo no fim de semana, ele cai. Deve ser a despedida dele, né? E aí, como o Tite está desempregado, né? É a opção. Agora escreve, é a bola da vez. Escrevem aí. Olha, a cultura da seleção brasileira, da CBF aqui no Brasil, eles não fazem igual os outros países que colocam um treinador lá para ele fazer um trabalho durante aí 10, 8 anos, 6, 8, 10 anos, não. Então, é sempre assim, põe um treinador no início para ser queimado e aí na reta final já coloca o outro. Então, escrevem aí. O Dunga vai ser o técnico principal da seleção principal do Brasil e o Alexandre Galo. Alexandre Galo. Porque tem o Alexandre Pato, né? Tem o Pato, eu já ia confundindo aqui. O Alexandre Galo, então, vai ser o técnico da seleção de jovens, da seleção olímpica. E se ele conseguir ganhar, por exemplo, a seleção, as Olimpíadas, que será no Brasil em 2016, vocês podem ter certeza, o Alexandre Galo vai ser o técnico da seleção brasileira em 2018, Gilmar. E lembrando, Ademar, que esse é um título que a seleção brasileira não tem, né? Justamente. De campeã do mundo na categoria sub-23. Mas o trabalho do Alexandre Galo tem sido elogiado, principalmente por 80% da imprensa brasileira. E já o Dunga é criticado por 80% da imprensa brasileira. A rejeição é grande, né? Muito grande do Dunga, vai ter que mudar muito. Chegou ali de fininho, dizendo que tinha mudado. No meio da entrevista, já começou a dar coisa para tudo quanto foi lado. Não sei se ele vai emplacar, não. Agora, é esperar para ver. É verdade? Bom, mas quem está se preparando aí para o Campeonato Brasileiro é a equipe do Interporto. Gilmar Santos foi ontem lá a Porto Nacional, né? Para acompanhar de perto, viu, Mário França? Gilmar foi acompanhar ontem o treinamento do Interporto. Foi um jogo treino contra a equipe do Palmas, sub-19 do Palmas, no estádio General Sampaio. Então, aí está o treinamento do Interporto, Gilmar Santos. Pois é, Ademar, foi a primeira vez que o Carlos Magno conseguiu botar o time em campo para fazer um coletivo, né? Um treino coletivo. Ele considerou um coletivo ontem contra o Palmas. 1-1 foi o placar, o Interporto saiu na frente com o Éder logo aos 9 minutos. E depois o Palmas chegou à igualdade. Veja aí que o público também foi ao estádio ontem, né? A galera tava com saudade, né? Com saudade de ver futebol lá em Porto. Isso. Aí o gol de empate do Palmas, né? Marcado pelo Romarinho. Foi aos 22 minutos. O Interporto tinha feito 1-0 com o Éder e o Romarinho acabou empatando, aproveitando o cruzamento da esquerda e fazendo o gol de empate da equipe do Palmas, né? Do sub-19 do Palmas. Agora foi um jogo treino movimentado, viu, Ademar? Os meninos do Palmas correram muito, né? Aliás, eles estão em ritmo de competição, vêm disputando o campeonato amador, estão treinando para a Taça BH e também para o campeonato estadual sub-19. E no segundo tempo, principalmente, o Interporto sentiu um pouco o ritmo, né? E a equipe do Palmas acabou se aproveitando disso, criou algumas oportunidades. O Interporto teve um pênalti ainda perdido pelo Marcos Paulo e o jogo ficou mesmo no 1-1.
foi o placar lá no estádio General Sampaio. É claro que individualmente, né, Gilmar, nós sabemos que a equipe do Interporto é bem superior ao Sub-19 do Palmas, que está fazendo um trabalho maravilhoso, se preparando nessa competição e o campeonato municipal, em qual vai decidir contra a equipe do Ureni, né? Aí está saindo agora, vai ser uma expulsão aí, segundo o Mário, vai ser uma expulsão. O Fábio Bahia não aguentou a pressão, acabou sendo expulso. Pois é, rapaz, o Pataca deu um trabalho danado para ele, o menino do Palmas que entrou aí no... Fez uma fumaça danada? No segundo tempo, Ele, aliás, deu trabalho pro... Que é isso, velho? Sendo expulso em treino? Né, meu velho? Ele deu muito trabalho pro Fábio Bahia e pro Heraldo também, os dois que entraram no segundo tempo no lugar do Amarildo e do Luciano, Ademar. Amarildo e Luciano, que deve ser a dupla titular para o jogo de domingo lá em São Luís. Até porque o Heraldo está suspenso, né? Foi expulso pela Copa do Brasil, pegou 2 jogos, vai ter que cumprir aí as 2 partidas contra Motoclube e a equipe do Clube do Remo na semana que vem em Porto Nacional. Então o Amarildo deve ser o titular. E o Luciano é titular absoluto ali da quarta zaga, né? Bom, então vamos por etapa para a gente ver qual é essa equipe do Interporto. Aí o pênalti perdido pelo Marcos Paulo, na bela defesa do Juan, o goleiro do Palmas. Então foi mais mérito para o goleiro do que para o próprio, né? Demérito do Marcos Paulo. Ele bateu a meia altura no meio do gol, né? E facilitou um pouco lá. Você vê que, aí, veja que facilitou a defesa, ele não buscou um canto, né? E normalmente a tendência de quem é canhoto é bater no canto esquerdo do goleiro também. O goleiro já tem essa mania, já sabe que pode acontecer ali e vai para lá, né? E foi o que aconteceu com o Juan, né? Exato. E o placar, Ademar, não agradou aos torcedores que foram lá ao estádio General Sampaio, mas ao técnico Carlos Magno, ao Éder, né, o pessoal do Gil Mineiro, o pessoal do Interporto, acabou gostando aí. Não do placar, claro, né? Eles queriam ganhar o jogo, mesmo sendo um jogo treino. Mas pela movimentação, pelo que o Carlos Magno pôde observar, para montar esse time para o jogo de domingo, porque tem pouco tempo aí, né? Vai fazer mais um jogo treino amanhã com a seleção de Divinópolis, lá mesmo no estádio General Sampaio, e aí então o Carlos Magno já deve definir essa equipe que começa o jogo. Eu tenho a impressão que não foge muito desse time que começou o jogo treino de ontem. O Tom no gol, o Pedro Balu na lateral direita, a dupla de zaga com Amarildo e Luciano, e o Gil Mineiro na lateral esquerda, no meio campo Rodrigo, Valdo, o Giancarlo e mais o Nildo Júnior, Éder e Marcos Paulo. Tenho a impressão que esse vai ser o time. Ele deve povoar bem o meio campo ali, né? Botar um time marcando forte, até porque o campo lá é grande, né? Do estádio Castelão lá em São Luís. E só o Éder um pouco mais avançado, puxando os contra-ataques. E quem sabe, num contra-ataque desse, fazer o gol para o Interporto sair de lá vencendo por 1-0 a goleada, né? Se empatar o jogo então, conseguir trazer um ponto de lá, já está no lucro. A única referência em termos de ataque que ele tem hoje é o Lorival. O Lorival, nesse caso, ficaria no banco de reserva. Ele começou como reserva, Ademar, e depois entrou no segundo tempo, no intervalo do jogo, no lugar do Nildo Júnior, né? E foi uma opção do técnico Carlos Magno. Ele começou com 5 no meio campo, né? Ele começou no 4-5-1 e aí depois acabou optando por colocar o Lorival, centroavante, no lugar do Nildo Júnior. Aí ele passou a ter o Éder e o Lorival. E depois, na parte final do jogo treino, ele acabou perdendo o Gil Mineiro. Ele sentiu um problema no pé, né? Tomou uma pancada no pé e acabou sendo poupado no finalzinho do treino. Aí ele puxou o Éder para a lateral direita, para a lateral esquerda, que ele faz também essa função, joga nas alas, joga na frente, joga no meio campo, né? É um jogador versátil, o Éder, e aí ele teve o Lorival como atacante, isso já no fim do treino, até porque ele tinha um a menos, né, com a expulsão do Fábio Bahia. Pois é. Bom, mas então uma coisa é certa, o goleiro está definido, deve jogar o Tom, e a dupla o quarteto da zaga também, Pedro Balu, o Amarildo... Amarildo, Luciano e o Gil Mineiro. E o Gil Mineiro, aí garantido. O meio campo, quem poderia realmente... Eu tenho a impressão que ele não muda muito isso aqui não, viu, Ademar? Esse meio campo, o time deve ser esse mesmo. O Rodrigo, né, como o primeiro volante, o Valdo, o Giancarlo e o Nildo Júnior, o Marcos Paulo um pouco mais à frente também, chegando mais ao ataque, com o Éder, o único atacante, e é um atacante de mobilidade, aquele cara que sai para os lados do campo, né? Então ele perderia a referência, que é o centroavante, aquele jogador de área. O único que ele tem hoje no elenco é o Éder, é o Lorival. O Lorival, na minha opinião, pelo que eu vi no treino ontem, fica no banco. Mas vamos fica como opção. Era uma opção. Se ele quisesse começar com o Lorival, ele tiraria quem do meio campo para ficar com o Éder e o Lorival na frente? Aí eu tenho a impressão que ele tira o Valdo. Né? Ele ficaria com o Rodrigo, o Jean, o Nildo Júnior e o Marcos Paulo. E aí o Éder e o Lorival. Certo. Agora, mas ele pode tirar também o Nildo Júnior, que não está num bom ritmo também. Tem menos entrosamento com a equipe, né? Ou o próprio Giancarlo também, uma outra opção, né? O Rodrigo eu penso que ele não tira, não. Certo.
Você sentiu o seguinte, nesse jogo treino do Interporto, que o Interporto tem, é claro, jogadores superiores, mais habilidosos, sei lá, com mais experiência do que o time do Palmas, mas em compensação o time do Palmas mostrou mais preparo físico e mais entrosamento pelo período que vem jogando. Sobrou no segundo tempo, os meninos do Palmas sobraram em campo, viu, Ademar? Num ritmo bem mais forte que a equipe do Interporto. O Interporto sentiu um pouquinho, que é normal. Né? Claro. Afinal de contas, não tinha feito nenhum treino coletivo nesse período, desde a apresentação, a reapresentação até ontem. Ontem foi o primeiro treino coletivo, até porque não está dando quórum, né? Não tem jogadores suficientes para fazer um coletivo, para botar 11 de cada lado. E ontem, diante dos meninos do Palmas, o Interporto pôde fazer um bom coletivo, aproveitando aí essa reta final de preparação para o Campeonato Brasileiro. Agora, com esse tempo curto que o Interporto tem, pegar o Motoclube domingo pela frente é pedreira, né? O Moto que empatou, né, o primeiro jogo lá com o Clube do Remo lá no Pará, conquistou um ponto fora de casa, certamente vem forte aí para esse jogo em casa, né? O time do Motoclube vai jogar em São Luís, diante da torcida, e certamente vem forte aí para cima do Interporto, né? Precisa segurar. E é por isso que eu te falo, que o Interporto o Carlos Magno deve escalar aí um 5 no meio campo, né? Deve povoar bastante o meio campo, tentar marcar forte o meio campo, até porque, Ademar, ele tem dois laterais que apoiam muito, Justo. O Pedro Balu pela direita e o Gil Mineiro pela esquerda. Então ele tendo aí 5 jogadores no meio campo, ele povoa o meio campo e de repente esses jogadores podem servir aí como opção pelos lados do campo. Mesmo porque o time também não está lá essas coisas como preparo físico, né? Então tem que segurar um pouco mais. Né? Claro, o jogador sente, né? Ficou mais de mês parado aí desde a final do campeonato lá em Tocantinópolis. Tiveram aí mais de um mês de paralisação. No caso do Éder, eu conversei com o Éder depois do jogo, ele me falou que não sentiu o ritmo não, que no segundo tempo estava bem e tal. Eu até não entendi, porque o Gurupi parou bem antes, né? O campeonato pro Gurupi acabou nas semifinais. Ele deve ter ficado fazendo umas peladinhas lá, né? De repente jogando uma pelada, correndo. Delegação do Interporto viaja sexta-feira. Na sexta-feira viaja para São Luís. Vai a Brasília e de Brasília para São Luís, e no domingo, jogo 5 da tarde lá no Estádio Castelão, em São Luís, com o Motoclube. E essa equipe do Palmas começa a decisão do Municipal no sábado. Começa no sábado com a equipe do Aureni 2, né, o time do Silney. É o primeiro jogo da final do Campeonato Amador, o Campeonato Municipal da capital, que leva o troféu, o nome do desportista, né, o Delfino Serpa de Freitas, o Pitt. Ok. Bom, então nós vamos para um rápido apoio cultural e a gente volta já já. Temos aqui a palavra aí do Carlos Magno, que é o técnico, o Éder, o atacante. Tudo isso daqui a pouco após o intervalo. Rapidinho, vai lá e cá. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui pela TV Tocantins e TV Assembleia. Mas e o Carlos Magno? Estaria empolgado? Como é que ele está pensando realmente nesse Campeonato Brasileiro? Gostou do treino, não gostou? Vamos dizer a opinião do Carlos Magno, vamos lá. Carlos Magno, gostou desse primeiro teste? Eu acho que foi positivo. Não jogamos ainda desde o término do campeonato. Tivemos uma preparação muito forte, muito intensa, ainda está havendo isso aí. Ainda o pessoal está um pouco preso, né? Isso é normal, a gente que participa desse meio há muito tempo sabe entender isso. E propriamente o jogador, ele sabe que com o decorrer dos dias, o decorrer dos jogos, a evolução vai vir. E como treino a gente ficou muito contente, principalmente agradecer o Palmas por ter vindo até aqui fazer parte dessa preparação nossa. O resultado de um jogo de treino como esse não tem muita importância, né, Carlos Magno? O mais importante é a movimentação, para você observar aí, para ajeitar esse time para a estreia, né? Sem dúvida, o resultado não vale 3 pontos, né? Importante, você frisou muito bem, é a movimentação. E com certeza a gente tem consciência daquilo, entendendo também das dificuldades que iriam acontecer. Nada fora do normal, e a gente continua o nosso trabalho, continua a nossa preparação. Claro que agora antecedendo um pouco mais de descanso, um pouco mais de equilíbrio dentro da preparação, até para que esses atletas possam estar mais leves para o jogo de estreia. Está chegando o dia da estreia, né? E um adversário difícil, que somou um ponto fora de casa, e que com certeza deva vir para cima da gente, diferente do que foi o jogo treino de hoje. Bom, eu não sei se eu percebi alguma coisa ou não na entrevista do Carlos Magno, mas eu já vi o Carlos Magno mais empolgado. Deu a entender assim, Gilmar, eu não estive lá, você que esteve pode dizer melhor, deu a entender que não é bem isso aí que o Carlos Magno esperava em termos de diretoria, de apoio,
da prefeitura. Eu acho que ele esperava um pouco mais, um elenco mais arrojado, com mais vontade, mas quem coordena a finança lá é o prefeito Antônio Andrade. Deve ter visto aí que a pedra no calcanhar também dele não está muito folgada, e por isso está limitando, e a gente sente aí, não sei, eu notei mais ou menos isso, o Carlos Magno, menos empolgado que eu já vi ele em outras vezes. A dificuldade, ela existe, né, Ademar? Não está fácil para ninguém para conseguir dinheiro. Para bancar um time no Campeonato Brasileiro, então, não é nada fácil, né? As viagens são longas, apesar de ter uma ajuda aí da CBF, né, com passagens aéreas, mas isso ainda é pouco, né? Tem que bancar a folha de pagamento, a despesa diária dessa equipe, né, com alimentação, com medicamentos, né, que os jogadores precisam, com equipamentos aí para jogar, para treinar. Então não é fácil não bancar um time desse. E o Interporto hoje conta com 18 profissionais apenas no elenco. Para São Luís, o Carlos Magno deve levar 17. Eu tenho a impressão que ele não leva os 18, porque o Emerson ainda está com aquele problema no joelho. Ainda não tem condições, não treinou ontem. Mas ele deve levar os outros 17 jogadores profissionais que ele tem à disposição. Agora, não vai ser fácil também o jogo lá, como disse o Carlos Magno. A tendência é que o Motoclube vá para cima, porque vai jogar em casa, vai ter o apoio da torcida, vai jogar num campo que eles conhecem bem, né, o gramado lá do estádio Castelão. E o Interporto aí precisa ter cuidado, então. É como eu disse, se conseguir trazer um ponto de lá, está no lucro, está de bom tamanho. Já está de bom tamanho, né? Exatamente. Porque jogar fora de casa, começou a treinar mais tarde, o Carlos Magno não está com o elenco que ele pretendia ter, o time atual está inferior ao do campeonato estadual, entendeu? A gente tem que reconhecer isso. O tempo de treinamento é menor, para o campeonato estadual teve até pré-temporada em Goiânia, apesar das trocas de treinador, aquela confusão toda, mas tinha um excelente elenco, e o elenco está reduzido e com menor qualidade, na minha opinião, do que do campeonato estadual. Através do SMS, Ademar, o programa tá bom, a equipe de Palmas vai que vai. Através do 9928, final 84, a pessoa participando aqui não colocou o nome, mas dizendo aí que o Palmas vai bem nas competições com essa equipe sub-19. Aliás, o Palmas, esse time do Palmas, esse sub-19, tem muita qualidade, Ademar. Tem jogadores que podem aí futuramente estar vestindo a camisa do time profissional do Palmas. Esse goleiro Juan é muito bom, tem tamanho, é alto, né? Um goleiro alto e muito jovem. Tem aí o Leonardo Meia, tem o Romarinho, atacante, o Neguinho, que jogou pelo Gurupi, o campeonato muito bom estadual, também está na equipe do Palmas. Às vezes que eu vi ele entrando na equipe do Gurupi, correspondeu. Né? Exatamente. Perguntando aqui, Ademar, a contratação do Emerson foi um bom negócio para a equipe do Interporto? Derson, de Gurupi, está perguntando. Uai, é uma boa contratação, só que machucou depois que chegou machucado, não sei. Machucou depois, né? Machucou depois, né, do treinamento. Pois é. É um bom jogador, se trata de um bom jogador. Tanto é verdade que ele deve estar prestes a se recuperar, porque inclusive o Urano, que viria também, já não vem mais. Um jogador experiente, acostumado a disputar o campeonato continense, competições nacionais também, o Emerson. É um reforço interessante aí para a equipe do Interporto no Campeonato Brasileiro. Agora quer saber quando ele vai poder jogar. E ele podendo jogar, eu acho que inclusive é um presente para ele, porque pelo que eu sei, parece que o Emerson é um dos poucos jogadores que rodam por aqui que ainda não saíram do estado, já saiu. Não me lembro. Aqui no Tocantins ele jogou no Grupo no Tocantins de Miração ano passado na segunda divisão. Mas não saiu do estado. Não. Pois é, o Éder já rodou, o Valdo rodou, né? E não teve essa oportunidade. Agora seria então a oportunidade de disputar um brasileiro. Então. Exatamente, é uma chance para ele, precisa se recuperar, né? Esse problema da lesão no joelho. Justo. Falando do Campeonato Estadual de Beach Soccer, Ademar, vai começar hoje na competição, lembrando que são 12 equipes lá na Praia das Armas a partir de hoje, então, no Grupo A, Araguaína Futebol e Regatas, Associação Desportiva Interpalmas e Imagine. No Grupo B, Gurupi Esporte Clube, além do União Esporte Clube e a Cevopa. No Grupo C, Paraíso Esporte Clube, Canel e Palmas Papelaria. No Grupo D, a equipe de Peixe, Juventus e Cruzeiro Esporte Clube. A tabela marca para hoje, a partir das 7h30, lá na Praia das Arnos, Interpalmas e Imagine. Logo na sequência tem União e a Cevopa, são 2 jogos hoje. Outros 3 vão ser disputados depois de amanhã, na sexta-feira. Aí no sábado segue a primeira fase, na sexta-feira segue a primeira fase, na quinta e na sexta, e depois no sábado vamos ter os jogos das quartas de final, semifinal e a decisão do título do Campeonato Estadual de Beach Soccer, que vai pagar aí R$ 2.500 para a equipe campeã, além de troféus
em medalhas, mais R$1.500 para a equipe vice-campeã, R$1.000 para a equipe terceira colocada e ainda R$100 para o melhor goleiro, o melhor jogador da competição e também o atleta revelação e artilheiro. Essa competição seria a principal daquelas que o Jardel Alberto pretende fazer durante esse período de férias? É a principal, né? É a principal porque tem aí equipes de fora de Palmas também, Araguaína, tem Gurupi, tem Paraíso, tem Peixe, né? São equipes que vêm de outros municípios para disputar a competição nesse fim de semana. A partir de hoje, né? Na verdade, aqui em Palmas, indo até sábado. Ok. Bom, vamos então para mais um rápido apoio cultural e a gente volta já. Vamos fazer uma entrevista também do principal atleta hoje, né? Aqui do Interporto, que é o Éder, que defendeu a equipe do Rio. O intervalo é rápido. É lá, cara. Voltamos na apresentação de Esporte Mais aqui na TV Tocantins e TV Assembleia, Gilmar. Olha, Ademar, quem está ligado também com a gente é o Divino lá no estádio Rezendão em Gurupi. Ele e a galera acompanhando lá o programa Esporte Mais e, claro, torcendo aí pelo Emerson, pelo Éder e pelo Interporto Futebol Clube no Campeonato Brasileiro da Série D. Pois é, e eu estou devendo uma camiseta pro Divino, né, do Esporte Mais, e ainda não achei um portador, mas dá um jeito de mandar essa camisa pro Divino, senão ela vai descorar, né? Manda pro Sedex. Né? Sedex, manda pro Sedex, tá certo. Pega o endereço dele depois. Né? Bom, então, já que estamos falando de Gurupi, vamos falar do ídolo do Gurupi, que hoje está no Interporto, e o Éder, principal jogador, a principal contratação hoje da equipe do Interporto para esse Campeonato Brasileiro. O que ele está achando realmente, o que ele achou desse primeiro treino, o que ele está achando realmente desse primeiro jogo para o Interporto. Vamos conferir, vamos lá. Foi um coletivo bem descontraído e o resultado foi muito bom também, né? A molecada do Palmas está de parabéns, né, pelo resultado, os caras vêm trabalhando há muito tempo. Mas a nossa equipe está encaixando bem. Provavelmente a gente vai ter mais um amistoso, né? E até lá nosso time já vai estar bem encaixadinho para o dia 27. Agora, sentiu o ritmo no segundo tempo? Não. Eu particularmente, eu estava bem. Estava movimentando, fazendo função que o professor pediu. Agora é só mais alguns ajustes, né? Memorizar posicionamento e pau na máquina. E você começou de atacante e terminou como lateral. Com certeza, né? Eu venho fazendo isso já há muitos jogos aí. E para mim é muito legal, eu gosto de trabalhar também nessa função. Se o professor Carlos Magno precisar, eu estarei pronto para ajudá-lo. E essa estreia domingo lá em São Luís? Vai ser uma estreia muito interessante, né? Com um time com muita qualidade, parece que empatou o primeiro jogo. E a gente vai lá para trazer o resultado positivo, que é os 3 pontos. E lá vai jogar num gramado maior, né, Éder? Também, até que ponto isso facilita, na sua opinião, isso pode facilitar para o Interporto? Com certeza, a nossa equipe é uma equipe bastante leve. Nosso time trabalhar a bola bem e atacar pelas laterais, né? Na bola de contra-ataque, o nosso time vai obter muita vantagem, né? Apesar que os nossos laterais são bastante rápidos. E ter tranquilidade, ter a posse de bola e o gol vai sair sempre naturalmente. Beleza, tá aí então o garoto Éder, né, atacante do Interporto. Tá até falando mais fácil agora, né? Tá falando mais fácil, tá mais solto e tal. Pois é. Agora o Mascarenha, né, o Licuri, tá querendo saber por que todo jogador de futebol, quando tá dando entrevista, arruma uma coceira na orelha, uma coceira aqui nas pernas, passa a mão na cabeça e tal. Sabe por quê, não? Não. Não, né? Quem tem essa mania também é o Gil Mendes, né? O Gil Mendes é a orelha. Ele quase arranca a orelha, o Gil Mendes. O sósia do Latino, né? Do Latino. Na hora que ele tá dando entrevista, puxa a orelha para lá, puxa para cá e tal. Deve estar trabalhando muito lá em Alvorada para montar o time, né, Ademar? Ele e o Lúcio Bala. Mas um cara leve que o Éder, de jogar nesse esquema aí que o Carlos Magno está querendo, um time um pouco mais atrás, rapaz, numa escapada ali, ele pode chegar e guardar uma, né? É uma opção, né? Porque se ele entrar deixar o Éder no banco e colocar o Lourival, o Lourival não tem essa mesma mobilidade que tem o Éder. É um jogador que sai muito pelos lados do campo, que é rápido, é habilidoso, né? E de repente pode achar um contra-ataque, achar um espaço para penetrar na defesa do Motoclube e fazer o gol. O Lourival já não tem essa qualidade. O Lourival é um cara mais de área, né? Mas é pro último toque ali, para dar 2, 3 toques na bola e fazer o gol. Dentro das possibilidades bem pequenininhas, a gente poderia fazer uma comparação
É duelo com Lorival e Fred com Neymar, não? Assim, mais ou menos estilo de jogo? Não, o Neymar não cai dos dois lados, volta para buscar jogo, o Neymar e tal. E o Fred fica preso lá no ataque. É outra característica, né? É, né? É. Então tá certo. O Éder é mais de velocidade, né? Um jogador que... Tanto é que ele atua bem também pelos lados do campo, como ala, como lateral. No Gruppi ele fez essa função muitas vezes, né? Com o Janair Lopes no comando. Faltava o lateral, ele chamava o Éder. Faltava o lateral na direita, vem cá, Éder, você hoje é o lateral. Faltava na esquerda, da mesma forma. Então, é um jogador versátil e por isso que os treinadores gostam de trabalhar com ele. O Carlos Magno não é diferente aí dos demais. Ele também gosta desse tipo de jogador que faz mais de uma função. Aliás, no elenco do Interporto hoje tem alguns jogadores que fazem mais de uma função. O Gil Mineiro, por exemplo, joga nas duas laterais. Ele é lateral direito de origem, mas joga na esquerda também. Se bem que ontem eu estava observando, a canhota é meio ceguinha para cruzar. Ele cruza melhor com a direita. Porque ele é lateral direito de origem, né? Ele é destro. E o Éder joga dos dois lados, apesar também de ser destro, mas já aprendeu a bater com a perna esquerda. Ele tem o Marcos Paulo, que atua na lateral esquerda e atua na meia, no meio campo, né? Chega também com qualidade ao ataque, bate bem de fora da área. Ele tem o Rodrigo, que é volante, atua como primeiro volante, já atuou como zagueiro e atua como lateral direito, se for preciso. Então tem essas opções. E no elenco reduzido, como tem o Interporto hoje, é interessante você ter jogadores que atuam em mais de uma posição, né? Porque na hora que precisar... hoje, por exemplo, o Interporto tem dois laterais, né, de origem, o Gil Mineiro e o Balu, mas os dois são laterais direitos de origem. O Balu não sabe jogar do outro lado, só joga na direita, mas o Gil Mineiro quebra o galho do lado esquerdo. Pois é, o Marcos Paulo, apesar de jogar na esquerda, não gosta mais da meia, né? Gosta mais de atuar como meia, isso. Ele se sente melhor, né, atuando como meia. É como eu acho também do Valdo. Eu acho que o Valdo fica muito nervoso quando ele está de volante, porque ele tem habilidade, sabe criar jogada, e quando ele começa a ter que marcar, correr atrás de atacante, ele começa a bater, começa a perder as estribeiras. Então, eu gosto do Valdo mais de meia do que de segundo volante. Uma outra opção que o Carlos Magno tem também, se precisar, Ademar, é o Emerson, que atua também como zagueiro. É verdade. Né? Então, no elenco hoje, no atual elenco do Interporto, talvez isso tenha pesado aí na hora de pedir as contratações, quando ele pediu a contratação do Éder e também a contratação do Emerson, seja isso, porque são jogadores que atuam em mais de uma posição. E no futebol moderno hoje, isso é interessante, é importante. Né? Você vê a seleção da Alemanha, que acabou de ganhar a Copa do Mundo, tem atletas que atuam em mais de uma posição. Né? Jogador que, de repente, se conta com ele na lateral direita. Felipe Lan, por exemplo, é lateral direito de origem, mas atuou por muito tempo no meio campo. Ok. Mais alguma coisa? Por hoje é só. É só? É. Então tá bom, o programa Esporte Mais está chegando ao seu final. Na sequência teremos Repórter Brasil e Jornal do Meio-Dia. Amanhã, 11h20, se Deus quiser, aqui estaremos outra vez. Um abraço, gente, até lá.